Olá, seja bem-vindo a mais um Patas na Estrada. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês qual que é a diferença entre fazer o curso de medicina veterinária e fazer o curso de zootecnia. Muita gente se confunde, inclusive, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, o processo seletivo das universidades, pelo menos lá da universidade que eu prestei, né, que era a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na época eram dois vestibulares. Tinha o vestibular de meio do ano, que era o de inverno, tinham alguns cursos, e no final do ano tinham outros cursos, né, não se repetia. E eu lembro que no meio do ano tinha zootecnia, e daí eu fiquei perguntando, mas o que é zootecnia, né? O que um zootecnista faz? Como é? O que é o mercado de trabalho? E olha só como que as coisas são, né? Na época não existia internet, não tinha o YouTube para salvar a gente, o Google. Então a gente saía perguntando, né? E para todo mundo que eu perguntava o que fazia um zootecnista, a maioria das pessoas falava que nem sabia que existia essa profissão. E depois, eu lembro que eu cheguei para um professor na escola, falei, professor, o que é zootecnia? Ele falou, zoo é animal, né? Tecnia deve vir de técnico. Deve ser tipo um técnico de animal. O que não ajudou muito, né? Não concluí nada com essa resposta dele, que também não era verdadeira, né? Então, deixo aqui a minha pergunta para vocês. Qual a diferença entre um veterinário e um zootecnista? O que cada um faz? Qual que é a sua área de atuação? Então, esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, quando a gente fala então da medicina veterinária, eu acho que já é mais estabelecido, né, o que se faz, principalmente porque pelo menos a parte clínica, todo mundo tem conhecimento, né? Um veterinário é o médico de animal, né? É um conceito que é verdadeiro, não é único, mas ele é verdadeiro, e isso faz com que a pessoa já tenha um rumo ou uma direção daquilo que é e do que faz o médico veterinário. Mas além disso, né, além dessa parte médica, ser um médico de animal, o médico veterinário ele também é responsável pela saúde humana. Então hoje em dia nós temos um conceito que ele é chamado de One Health, que se traduz, né, como saúde única, em que o veterinário ele pode atuar diretamente na área humana, animal e ambiental. Mas como que um médico veterinário age, né, ou atua na área humana? Se nós formos parar para pensar, todo o mercado de produtos de origem animal, ele deve ser obrigatoriamente inspecionado por um médico veterinário. Então a qualidade de um leite, a qualidade de carne, nos seus derivados, né? Então uma linguiça, uma salsicha, um salame, a mesma coisa para o leite, né? Então iogurte, requeijão, manteiga, tudo isso é obrigatório ter um médico veterinário fazendo inspeção e fiscalizando. Então a gente atua diretamente na saúde humana fazendo esse tipo de fiscalização, porque existem doenças que são transmitidas por alimentos, né? E o médico veterinário tem que estar apto para garantir que esse alimento vai estar livre desses patógenos que podem causar doença nos seres humanos. Então sempre que vocês verem ou forem comprar uma carne lá no açougue, for pegar lá um iogurte na prateleira de um mercado ou até mesmo na sua geladeira, lembre-se que tinha um médico veterinário por trás disso que fez toda a inspeção para que esse produto tivesse qualidade. E muito mais do que isso, né? Além disso, tudo começa nas propriedades rurais, né? Nas fazendas. Então aquela vaca que vai ser ordenhada, aquele leite que vai ser retirado de lá, garantir que aquele leite seja livre de uma vaca com mastite, né? Que aquele leite seja conservado numa temperatura de resfriamento para aquele leite, a qualidade daquela carne, né, para que seja uma carne que ela não tenha parasitos no músculo, né, desse animal, que logo depois vai ser a carne. Então tudo isso, pessoal, começa lá nas propriedades rurais e também diretamente com a atuação do médico veterinário fazendo este controle, esse manejo, sabendo o local certo de fazer vacinação para não ter prejuízo econômico para aquela carne. Então tudo isso, toda essa cadeia de saúde humana está englobada na parte de alimentos que esses humanos irão consumir ao longo da sua vida, né? Então vejam só a importância que o médico veterinário tem. Além disso, o médico veterinário ele também atua diretamente no controle de zoonoses. Então todas aquelas doenças que são transmitidas
de animais para os seres humanos, que são conhecidas como zoonoses, é de responsabilidade do médico veterinário nos centros de controle de zoonose. Então, as campanhas, né, por exemplo, antirrábica, são feitas por médicos veterinários. Tuberculose animal, brucelose, né, transmitida de animal para seres humanos, tudo isso é de responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses com a atuação dos médicos veterinários. E além disso, nós também atuamos diretamente no controle de pragas, né? Então temos aí controle de pombos, controle de escorpião, baratas, né? Então tudo isso é também uma responsabilidade do médico veterinário para a saúde humana, certo? Então, em 2000 e alguma coisa, eu não vou lembrar bem ao certo agora de cabeça, mas foi instituído o NASF, né? Que é o Núcleo de Assistência de Saúde da Família, e o médico veterinário, na verdade, ele já existia, né? E em 2000 e alguma coisinha, o veterinário ele foi incluído nesse NASF para também poder atuar diretamente na saúde humana. Então vejam só que legal, né? Depois disso, então, pessoal, vem a grande pergunta, né? Tá, veterinário já sabia que fazia essas coisas, mas e o zootecnista? O que faz, como trabalha, qual que é o mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho, eu não vou entrar nesse assunto porque realmente é algo bastante complexo e longo, que seria um assunto para um outro vídeo. Mas o que é um zootecnista, né? O zootecnista, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é chamado de Animal Science, né? Então, ciência animal. Esse zootecnista, então, ele vai estar atuando diretamente na cadeia produtiva dos animais. A principal linha de atuação do zootecnista é na produção animal. E quando a gente fala de produção animal, ela é muito ampla, né? Ela vai muito além de uma criação de um bovino, de uma ave, né? De um porco. Então a gente coloca lá desde a parte de melhoramento genético, conseguir fazer com que se produzam animais com uma genética melhor, com qualidade, garantir que seja um rebanho homogêneo, com qualidade. Então tudo isso o zootecnista já está sendo responsável, né? Ele é responsável. O que mais que ele faz? Então, vamos desde o começo. Então, vamos supor que ele vai trabalhar numa avicultura. O que esse zootecnista vai fazer? Então, primeiramente, ver qual que é a linhagem mais adequada para aquela região que foi implantada, aquela avicultura, né? Então, qual ave que ele vai utilizar? Então a gente não está falando aí de raça especificamente, né? A gente está falando de linhagens de aves. Então o zootecnista vai lá, né? Pode fazer melhoramento genético, pode fazer seleção, pode fazer a escolha da linhagem e posteriormente colocar esses pintainhos lá na granja. A partir daí começa o acompanhamento de crescimento, né? Então a gente tem divisões ali na fase de produção desse animal. Então é a fase de crescimento e depois nós temos a fase de engorda, né? Então o zootecnista ele vai estar apto para fazer a formulação de ração para aqueles pintainhos. Eu estou falando de aves, mas poderia ser para qualquer outra espécie animal, pessoal. Então ele vai começar a fazer a produção, a ração para aquela faixa de idade que aquele animal está, vai ver quais são os melhores componentes para aquela ração, fazer viabilidade, e conforme o animal vai crescendo, ele vai fazendo então o cálculo de crescimento e conversão alimentar desse animal. O que é a conversão alimentar? É se aquela ração que ele está fornecendo, o quanto daquela ração está sendo transformada em carne, em músculo, né? Então é algo extremamente interessante e importante para a cadeia produtiva. Então chegou numa fase, numa determinada idade, sai dessa fase de crescimento, inicia a fase de engorda, então troca-se o modelo da ração, né? Os componentes, concentração de cada um desses componentes, os minerais que vão ser colocados nessa ração. Então toda essa dieta, formulação de dieta, ao longo da vida desse animal, ele é formulado por um zootecnista. Então vocês vão ver que no curso de zootecnia tem muito cálculo, né?
E pelo que eu não fiz zootecnia, né, eu sou médico veterinário, mas pelos meus colegas zootecnistas e o que eles sempre falaram é que essa parte de cálculo ela é bem puxada, né, sobretudo a parte de nutrição. Na medicina veterinária a gente também tem nutrição, só que ela é bem menos complexa do que na zootecnia, com certeza. Outra coisa que o zootecnista faz, né, além de fazer essa formulação da ração, é o acompanhamento desse animal ao longo da sua vida na questão produtiva, né? Então, o que esse animal está produzindo? Quão produtivo ele está sendo? E isso a gente pode citar em vários aspectos. Então, é um animal que está tendo uma conversão alimentar suficiente, né? Ele está tendo todo o seu desempenho que era esperado para aquela linhagem ou para aquela raça de animal. Então, imagine só, vocês colocam um bovino, né? Pega lá uma raça estritamente europeia e coloca no norte do país. Será que ele vai ter um desempenho tão bom quanto se ele estivesse no sul do país, por causa do clima, né, adaptação? Então, com certeza não. E essa viabilidade o zootecnista está extremamente apto para conseguir fazer, realizar, né, executar de uma forma brilhante nas propriedades rurais. Além disso, o zootecnista ele também faz parte do controle dos alimentos. Só que, diferentemente do veterinário, que atua diretamente na cadeia como inspetor de produtos de origem animal, o zootecnista ele vai também poder trabalhar como inspetor, né, na inspeção, só que numa outra vertente. Geralmente eles trabalham, por exemplo, na inspeção federal, a inspeção de fábrica de ração, por exemplo. Então ele vai, inspeciona, vê se aqueles subprodutos da indústria de alimentos está sendo levada de uma forma correta para a formação de ração. E quando eu falo ração, eu falo até ração de cachorro mesmo, né? De cachorro, gato. Então tudo isso vai ser inspecionado por um zootecnista. Além disso, né, então além da produção, da nutrição, do melhoramento genético, da inspeção de ração que está sendo produzida, né, em fábricas de rações, o que mais que o zootecnista pode fazer? É bastante comum o zootecnista trabalhar em áreas de venda. E é algo bem interessante, pessoal, que tem um mercado bastante amplo e possui uma remuneração razoavelmente boa, podendo ser muito boa, na verdade. Então, trabalhar em empresas de sal mineral, por exemplo, né, de rações para bovinos, para suínos, para equinos. Então isso daí é bem legal. Na zootecnia, vocês vão ver que existem separações das disciplinas, né, de acordo com a produção animal que ela vai ser estudada. Então tem lá equidicultura, suinocultura, avicultura, caprinocultura, piscicultura e assim por diante. Então todas essas culturas têm um aprofundamento bem intenso, né, para o conhecimento do aluno. E claro, as disciplinas bases, elas são bastante semelhantes à da medicina veterinária. Então o zootecnista vai ter anatomia, vai ter histologia, vai ter microbiologia, né? Então todas essas matérias base que a medicina veterinária tem, o zootecnista também vai ter. E uma coisa bem interessante é que o zootecnista ele também age diretamente na saúde animal. Por mais que ele não esteja habilitado, né, não seja sua competência fazer clínica, ele faz algo que é muito importante, que é a prevenção. Então o zootecnista está apto para fazer a prevenção de doenças naqueles animais, né? Ele não pode prescrever medicamento, isso não é competência do zootecnista. Ele não pode fazer o tratamento, ele não pode fazer uma cirurgia, mas ele pode fazer tudo aquilo que vem antes disso acontecer, que é a prevenção, certo? Então é algo extremamente importante também na cadeia produtiva. O zootecnista ele pode trabalhar em zoológicos, né, principalmente quando a gente fala aí na nutrição desses animais e na prevenção de doenças. Então o mercado de trabalho do zootecnista ele é bastante amplo, né, e vale muito a pena fazer esse curso. É claro que da mesma forma que na medicina veterinária, o zootecnista também vai ter que se especializar. Por quê? Porque são inúmeras, né, as oportunidades que o curso dá para o mercado de trabalho e são inúmeras as espécies que esse profissional também vai trabalhar, né? Então, existe ali uma divisão que ela é mais ou menos de ruminantes, né, e monogástricos. Depois
separa-se, né, para produção e nutrição, reprodução, que vem a parte de melhoramento genético. Então é bastante complexo e tem bastante oportunidade este profissional, tá? E daí vocês me perguntam, Paulo, então vale a pena fazer veterinária ou zootecnia? Eu digo para você que depende muito de muitas variáveis. Vocês vão ter que saber que se vocês fizerem a zootecnia, vocês terão a limitação da medicina, né? Então, a clínica, cirurgia, tratamento, isso vocês não vão fazer. Então, se é algo que você tem interesse, tem bastante interesse especificamente nessa área, não vale a pena fazer zootecnia. Mas não, se você quer trabalhar com produção animal, seja suinocultura, avicultura, suinocultura, bovinocultura, enfim, qualquer uma das produções animais, daí sim, vale muito a pena fazer zootecnia. Os zootecnistas, eles têm muito mais disciplinas voltadas à área produtiva do que o médico veterinário. O médico veterinário acaba dividindo toda a sua graduação, quando relacionada à produção animal, com a parte médica, né? Então, no mesmo semestre lá que a gente está tendo semiologia, a gente está tendo suinocultura. Então, é uma divisão bem... Eu não diria que é metade, eu diria que a gente tem até mais a parte médica do que a de produção, mas a gente também tem de produção, né? Enquanto que o zootecnista não tem a parte médica. Se você não sabe em qual área você quer atuar em relação aos animais de uma forma geral, compensa mais fazer medicina veterinária. Por quê? Porque isso vai te dar uma amplitude de escolhas depois para fazer, né? Sobretudo a área médica que os zootecnistas não fazem. Agora, uma oportunidade que vocês podem ter é fazer o curso de medicina veterinária e você começou a perceber que você tem aptidão, gostou de alguma área de produção, depois vocês podem fazer pós-graduação na zootecnia. Tanto pós-graduação lato sensu, quanto as stricto sensu, né, que são os mestrados e doutorados. Então vocês podem fazer mestrado e doutorado na zootecnia, porque a gente tem a competência da produção animal também, certo? Então vale a pena nesse caso fazer veterinário e depois a pós-graduação fazer na zootecnia. Ou então, se você já tiver certeza, né, que você quer trabalhar exclusivamente com produção animal, daí, se joga na zootecnia. E com certeza você vai ter uma bagagem extremamente boa, um conhecimento muito mais amplo do que na medicina veterinária, quando comparado àquele aluno que está saindo da graduação, tá, pessoal? Falando de disciplinas da veterinária e disciplinas da zootecnia. É claro que alguém da veterinária pode fazer durante o seu curso estágio com zootecnista, né? Pode fazer iniciação científica na área de produção animal e ele vai ser tão bom, né, quanto um zootecnista. Mas se a gente falar só de disciplinas mesmo, compensa com certeza muito mais fazer zootecnia por conta da grande carga horária que eles têm em relação à produção animal, certo? Agora, espero que vocês tenham entendido um pouco mais as duas profissões, as duas carreiras. As duas fazem parte do mesmo conselho. O nosso conselho chama Conselho Federal e depois tem as suas regionais, né? Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia, desculpa. A sigla é CFMV e CRMV. Não tem o Z na sigla, mas o zootecnista também faz parte do mesmo conselho, certo? Então, ao formar, ele também vai ter que se inscrever no CRMV. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido do que se trata essa profissão tão bonita que é a zootecnia, que tanto nos ajuda, né? Nos ajuda enquanto médico veterinário, nos ajuda enquanto população. E agora é com vocês. Decidam, reflitam, pensem no que for melhor para vocês, em questão de mercado de trabalho, em questão de aptidão. Eu tenho certeza que vocês vão escolher o melhor curso para vocês. Então, se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado até aqui, me acompanhado nessa viagem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal para que você consiga acompanhar os novos vídeos que forem saindo ao longo do tempo. E maratone aqui nossas playlists, tem bastante material para vocês. Um beijo, até a próxima!